Rapaz, eu vou te contar uma história que eu ouvi na boleia, rodando ali pelo interior do Rio Grande do Sul. É coisa que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Isso aconteceu na cidade de São José das Pedras, um lugarzinho encravado no meio dos morros, cheio de neblina e silêncio de dar medo. Os moradores mais antigos vivem dizendo que ali tem coisa que não é desse mundo. Era uma estrada de chão batido, cercada por mato alto dos dois lados, conhecida como Estrada da Mata Fria. Todo mundo que é da região sabe que, depois que escurece, ninguém tem coragem de passar por ali. Dizem que o que mora naquele mato não é bicho, nem gente. É assombração. A história começa com um caminhoneiro chamado Tonhão, parceiro das antigas. Sujeito bom, trabalhador, acostumado com estrada pesada. Ele fazia frete para uma madeireira da região. E numa noite fria de junho, recebeu um chamado para buscar uma carga de tábuas numa serraria que ficava justamente do outro lado da Mata Fria. Tonhão era cabra valente, não acreditava nessas coisas. Carregou o caminhão, conferiu tudo e mesmo com o povo da cidade falando para ele esperar amanhecer, ele resolveu encarar. Ligou o farol alto, ajeitou o boné na cabeça e seguiu viagem, sem imaginar que aquela noite ia mudar a vida dele para sempre. No começo da estrada, tudo parecia normal. Só o barulho do motor, o rangido da carroceria e o som dos pneus no cascalho. Mas lá pela metade do caminho, começou a aparecer uma neblina tão densa que parecia leite derramado. E foi aí que o rádio começou a chiar. Perdeu o sinal. E do nada, a temperatura despencou. Foi quando ele viu, à beira da estrada, uma mulher. Vestido branco, cabelo preto cobrindo o rosto, parada, olhando para o chão. Tonhão jurou que quase não conseguiu frear. O caminhão deu aquela patinada, o coração dele disparou. E quando ele olhou de novo, a mulher não estava mais lá. Ele pensou que podia ser impressão, que era o cansaço, mas mal voltou a acelerar, viu ela de novo. Só que dessa vez, ela estava no meio da estrada, de frente para o caminhão, olhando diretamente para ele. Só que o rosto não tinha rosto. Era só uma mancha escura, como se fosse um buraco. Tonhão tentou desviar, jogou o caminhão para o acostamento, mas o motor morreu. O silêncio foi absoluto. Nem grilo, nem vento, nem nada. Só aquele frio cortando até os ossos e a sensação de que tinha alguma coisa muito errada. Ele tentou dar partida, mas nada. O motor nem girava. De repente, começou a ouvir passos. Passos vindo do mato se aproximando devagar. Cada estalo de galho era como uma martelada no peito dele. Pegou a lanterna, mas a luz mal saía. E então ouviu uma risada. Uma risada fina, meio arrastada, que parecia ecoar por todos os lados. A porta do caminhão trancou sozinha. Tonhão puxou a maçaneta com força, mas não abria. O vidro começou a embaçar, e nele apareceu uma mão. Uma mão magra, pálida, com dedos finos e unhas compridas, que deslizava devagar pelo vidro, como se quisesse alcançar ele lá dentro. Foi aí que ele viu, pelo retrovisor, uma sombra. Alta, muito mais alta que qualquer pessoa, vindo de trás do caminhão. Aquilo parecia flutuar, não fazia barulho de passos, só vinha chegando devagar até que parou bem na traseira da cabine. Tonhão fechou os olhos, apertou o terço que carregava no retrovisor e começou a rezar. E do nada, como se alguém tivesse puxado um fio, a neblina se dissipou. O motor voltou a funcionar e as luzes acenderam. Ele nem pensou duas vezes, engatou a marcha e saiu rasgando estrada afora. Quando chegou na cidade, desceu branco igual papel. Contou para todo mundo o que tinha visto. Alguns acreditaram, outros disseram que era coisa da cabeça, fruto do cansaço. Mas depois daquela noite, Tonhão nunca mais passou pela estrada da Mata Fria depois do pôr do sol. E eu te digo, parceiro, pode acreditar ou não, mas quem roda essas estradas sabe que tem coisa que não se explica. E se um dia você ouvir falar da Mata Fria, faz como eu. Pisa fundo e não olha para trás. Depois daquela noite, a história do Tonhão se espalhou feito rastilho de pólvora. Na cidade, nas rodas de conversa no posto, no boteco, na oficina, todo mundo comentava. Uns diziam que aquilo era coisa de alma penada,
Outros juravam que a tal mulher da estrada era uma velha lenda da região conhecida como a Noiva da Mata Fria. Diz a lenda que, há muitos anos, uma moça chamada Mariana ia se casar com um rapaz da cidade. Mas na véspera do casamento, ele sofreu um acidente justamente naquela estrada. Desesperada, ela correu até o local e, ao encontrar o corpo do noivo, enlouqueceu. Sumiu no meio do mato e nunca mais foi vista viva. Dias depois, acharam só o vestido dela, rasgado e sujo, pendurado numa árvore. Desde então, motoristas e viajantes começaram a relatar aparições de uma mulher de vestido branco, perambulando pela estrada, sempre nas noites de neblina. E quem ousa parar, dizem que nunca mais é visto do mesmo jeito. Ou não é visto nunca mais. E foi aí que entrou na história outro caminhoneiro, o Zé Pequeno, baixinho, falador, mas homem de coragem. Zé era do tipo que não acreditava em assombração. Achava que tudo isso era história para assustar criança. Então, num belo entardecer, ele decidiu fazer o teste. Disse para todo mundo no posto: "Hoje eu vou passar lá depois das 6. Quero ver se essa tal noiva aparece." Para mim. Todo mundo tentou convencer o Zé a não fazer isso, mas ele era teimoso. Subiu no caminhão, ajeitou o banco, deu partida e partiu. Conforme foi entrando na estrada, a mesma neblina começou a se formar. E como um roteiro que se repete, o rádio parou de funcionar. O frio aumentou e o silêncio tomou conta de tudo. Lá pela terceira curva, Zé avistou uma silhueta branca no acostamento. "É agora", pensou ele. Ao se aproximar, percebeu que era realmente uma mulher. Cabelos longos, pretos, cobrindo o rosto e o vestido, rapaz parecia flutuar. Só que, ao contrário do Tonhão, o Zé não freou. Meteu a mão na buzina e acelerou, como quem quisesse mostrar que não tinha medo. Mas assim que passou pela mulher, algo estranho aconteceu. O caminhão ficou pesado, como se estivesse carregando toneladas a mais. O motor começou a falhar e o velocímetro caiu quase a zero, mesmo com o pé cravado, no acelerador. O Zé olhou pelo retrovisor e, para seu desespero, viu: a mulher estava na carroceria. Simplesmente apareceu lá do nada, agachada, olhando para a cabine. O pior foi quando ela levantou. Devagar, foi caminhando pela carroceria. Cada passo fazia o caminhão ranger, até que chegou na porta do motorista. E num estalo, a maçaneta começou a girar sozinha. Zé segurou com toda a força, enquanto sentia um cheiro forte de coisa podre invadir a cabine. Era cheiro de morte, de cemitério, de coisa ruim. Ele começou a rezar, mas a voz não saía. Só conseguia pensar na promessa que tinha feito de desafiar a tal noiva. E foi nesse desespero que ele viu, no painel, todas as luzes piscando, como se o caminhão estivesse possuído. A buzina disparou sozinha, faróis acendendo e apagando, e aquele frio cortando até a alma. Do lado de fora, a mulher batia na janela, primeiro devagar, depois com força, até que o vidro começou a trincar. Cada batida parecia que ia quebrar não só o vidro, mas o próprio juízo do Zé. E no auge do desespero, ele gritou. Gritou tão alto que parecia que o pulmão ia sair pela boca. E como se aquele grito tivesse algum poder, tudo parou. A mulher sumiu, o peso do caminhão desapareceu, as luzes se normalizaram e o motor voltou a responder. Zé não pensou duas vezes. Deu meia volta no caminhão e voltou para a cidade, com uma velocidade que nem ele sabia que aquela velha Scania podia alcançar. Chegou no posto tremendo, suando frio, os olhos arregalados. E a partir daquele dia, nunca mais desafiou história de assombração nenhuma. E até hoje, se você perguntar para ele sobre a noiva da Mata Fria, ele só balança a cabeça e diz: "Deus me livre. Aquilo não é desse mundo, não." E eu te digo, parceiro, quem vive na estrada aprende uma coisa. Se o povo da região fala que tem coisa errada num lugar, é melhor acreditar. Depois dos relatos do Tonhão e do Zé Pequeno, a história da noiva da Mata Fria virou quase uma lenda oficial da região. Mas o que ninguém esperava é que aquilo ia tomar proporções ainda maiores. Foi então que conheci o seu Arlindo, um senhor já com seus 60 e poucos anos, caminhoneiro raiz desses que carregaram o Brasil nas costas.
Seu Arlindo sempre foi homem de palavra, sério, mas nunca ligou muito para essas coisas de fantasma. Até aquele dia. Ele estava voltando de uma entrega no interior, meio atrasado. Já era quase 9 da noite quando decidiu cortar caminho justamente pela estrada da Mata Fria. Disse que estava cansado e só queria chegar logo em casa, tomar um banho e dormir. No começo, tudo tranquilo. Estrada deserta, faróis iluminando só o que estava na frente. Até que, de repente, um cheiro forte de queimado começou a invadir a cabine. Olhou para os retrovisores. Não viu fumaça nenhuma. Olhou para o painel, tudo normal. Mas o cheiro ficava mais forte a cada metro. De repente, os faróis começaram a falhar. Piscavam, apagavam e voltavam. Foi aí que ele percebeu. No meio da estrada, uma fogueira acesa. Em volta dela, 3 figuras encapuzadas, imóveis, paradas, olhando para o caminhão que se aproximava. Seu Arlindo freou na hora. Desceu do caminhão com a lanterna na mão, achando que era alguma armação de ladrão ou coisa parecida. Mas quando iluminou as figuras, parceiro, não tinha rosto. Só o capuz preto e um vazio, como se fosse um buraco escuro. A lanterna começou a falhar e o frio ficou tão forte que parecia que a alma dele ia congelar. As figuras, então, começaram a se aproximar, deslizando pelo chão sem mover os pés. Seu Arlindo tentou voltar para o caminhão, mas a porta estava trancada e ele jurava que tinha deixado destrancada. Começou a rezar, a suar frio. E no meio desse desespero, uma voz fina, quase um sussurro, veio do mato. Volta, volta, volta enquanto é tempo. Sem pensar 2 vezes, ele correu. Deu a volta no caminhão, tentou abrir a porta do passageiro e dessa vez ela abriu. Pulou para dentro, bateu a porta e girou a chave. O caminhão demorou para pegar, tossia, falhava, até que finalmente ligou. Acelerou sem olhar para trás. Quando olhou pelo retrovisor, a fogueira estava apagada e as figuras tinham sumido. Mas, do nada, uma mão pálida, magra, bateu no vidro lateral do lado do motorista. Era uma mão feminina, com unhas grandes e quebradas, arranhando o vidro, fazendo um som que seu Arlindo nunca mais esqueceu. Ele apertou o acelerador como nunca. Diz ele que nunca viu aquele caminhão correr tanto. Só respirou aliviado quando viu as luzes da cidade ao longe. Chegou no posto branco, tremendo. Parecia que tinha visto o próprio diabo. E talvez tenha visto mesmo. Depois disso, seu Arlindo nunca mais passou por aquela estrada. E até hoje ele avisa todo mundo. Se a noite estiver fria, com neblina, nem pense em passar por lá. Aquilo não é estrada, é caminho de alma penada. E é assim, meu parceiro. Quem vive na boleia sabe. Tem coisa nesse mundão que não tem explicação. E a estrada guarda segredos que é melhor a gente nem querer descobrir. Depois do relato assustador do seu Arlindo, a história da estrada da Mata Fria só ficou mais famosa. Caminhoneiro nenhum queria mais passar por lá depois do pôr do sol. Mas, como nem todo mundo acredita nessas coisas, sempre aparece algum teimoso. E foi aí que surgiu o caso do Paulão da Carga Seca. Paulão era daqueles brutos, grandalhão, com voz de trovão e risada fácil. Nunca teve medo de nada, nem de gente, nem de fantasma, nem de assombração. Dizia que isso era tudo história para assustar bobo. Até aquela noite, ele estava voltando de uma entrega no interior e, para ganhar tempo, resolveu encarar a tal estrada da Mata Fria. Disse que ia provar para todo mundo que aquilo não passava de conversa fiada. Ligou o rádio, acendeu um cigarro e foi cantando pneu na entrada da estrada. Tudo parecia normal. O céu, sem nenhuma estrela. A neblina, mais baixa que o normal. Só que, depois de uns 10 quilômetros, ele começou a sentir o caminhão pesar, como se estivesse carregando chumbo. Olhou no retrovisor e, parceiro, você não vai acreditar. Uma mulher de vestido branco, cabelo comprido, desgrenhado, estava sentada na carroceria. Ela não se mexia, só olhava fixo para frente. Paulão, que nunca teve medo de nada, gelou na hora. Freou, desceu do caminhão com a lanterna e foi conferir. Quando apontou a luz, a mulher não estava mais lá. Sumiu.
Achou que estava ficando maluco, subiu de volta e seguiu viagem. Só que, alguns metros depois, a mesma mulher apareceu. Na frente do caminhão, de braços abertos, olhando direto para ele. Paulão meteu o pé no freio e o caminhão morreu. A mulher sumiu de novo, como se evaporasse no ar. Ele tentou ligar o motor e nada. O rádio começou a chiar, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, numa língua que ele não entendia. O frio tomou conta da boleia. O vidro começou a embaçar. E no meio desse terror, ele ouviu 3 batidas secas na porta do motorista. Olhou e lá estava ela. Cara pálida, olhos fundos, sem boca, só aquele vazio preto no rosto. Paulão gritou, tentou abrir a porta do outro lado, mas ela também não abria. De repente, ela desapareceu. E junto com isso, o motor voltou a funcionar sozinho. Paulão não pensou 2 vezes. Acelerou com tudo, jogou o caminhão na primeira curva sem nem olhar. Quando chegou no trevo da cidade, desceu do caminhão tremendo, chorando, jurando que nunca mais passava nem perto daquela estrada. O mais estranho, parceiro, é que quando ele foi olhar a carroceria no dia seguinte, tinha marcas. Pegadas pequenas como de criança espalhadas pela lona. E ninguém sabe explicar como aquilo foi parar ali. Desde então, Paulão largou a estrada da Mata Fria e até hoje avisa: a assombração não escolhe quem acredita, ela só aparece para quem estiver no caminho. E é assim, companheiro. Mais uma história dessas que só quem vive nas estradas do Brasil conhece. E se você achar que é só história, tenta você passar por lá depois das 10 da noite. Depois você me conta. Depois do relato do Paulão, a história da estrada da Mata Fria parecia ter chegado ao limite do que era possível de se acreditar. Mas, parceiro, se você acha que acabou, tá muito enganado. O que vem agora é ainda mais estranho. Tinha um rapaz chamado Rodrigo, motorista novo, desses que começaram na boleia por amor à estrada. Ele não acreditava muito nessas conversas de assombração. Achava que era tudo exagero de caminhoneiro antigo para botar medo nos novatos. Certa madrugada, precisou fazer uma entrega urgente e a única rota mais rápida era, adivinha, a estrada da Mata Fria. Rodrigo riu desacreditado. Disse para si mesmo: vou passar lá e não vai acontecer nada. Essa história é para assustar besta. Quando entrou na estrada, tudo parecia normal. O rádio tocando sertanejo, vento batendo na janela aberta. Só que, depois de uns 20 minutos, o rádio começou a chiar e desligou, sozinho. O farol ficou mais fraco e uma neblina densa subiu de repente, cobrindo tudo. No meio da neblina, Rodrigo viu uma luz vermelha piscando no acostamento. Parecia uma lanterna. Reduziu a velocidade, curioso, e percebeu que tinha uma mulher, de costas, toda de branco, com cabelo comprido, mexendo em alguma coisa no chão. Ele parou o caminhão e desceu, preocupado. Quando se aproximou, percebeu que não era uma mulher mexendo em algo. Era ela cavando um buraco no chão com as mãos, desesperada, como se precisasse enterrar ou desenterrar alguma coisa. Rodrigo, já com o coração disparado, perguntou se ela precisava de ajuda. Foi quando ela parou, virou lentamente o rosto. E, parceiro, não tinha rosto. Era só uma pele lisa, sem olhos, sem boca, sem nada. Apenas uma pele esticada, pálida e brilhante. O medo tomou conta dele. Tentou correr, mas as pernas não obedeciam. Sentiu um peso enorme no peito, como se algo o puxasse para baixo. A mulher sem rosto começou a deslizar na direção dele, flutuando, emitindo um som agudo que parecia atravessar os ossos. No último segundo, Rodrigo conseguiu se mexer. Correu para o caminhão, pulou na cabine e, sem nem olhar para os lados, girou a chave. O motor pegou na primeira tentativa. Quando acelerou, olhou pelo retrovisor e viu a mulher parada no meio da estrada, observando, até sumir, no meio da neblina. Chegou na cidade pálido, sem cor, com os olhos arregalados. Disse que nunca mais pega aquela rota, nem que seja para salvar a própria vida. E o mais bizarro, no outro dia, quando foi lavar o caminhão, percebeu que a carroceria estava cheia de marcas de mãos. Mãos pequenas, médias e grandes. Todas sujas de terra, como se alguém tivesse tentado segurar o caminhão para não deixar ele sair de lá. Depois do relato assustador do Rodrigo,
a estrada da Mata Fria virou praticamente um tabu entre os caminhoneiros da região. Só que, como sempre tem aquele que não acredita, apareceu o Zé Cotoco, velho de estrada, língua afiada e mais teimoso que burro empacado. Zé Cotoco vivia dizendo que assombração não existe, que fantasma é coisa de quem bebe pinga demais na parada de caminhoneiro. E, para provar isso, se meteu a besta de cruzar a estrada, justamente na sexta-feira à noite. É, parceiro, bem na sexta-feira. Logo na entrada da estrada, ele notou que o ar parecia diferente, mais frio, mais pesado. Mas, como bom teimoso que era, acelerou o bruto e seguiu viagem. Foi então que começou a ouvir um barulho estranho no rádio. Uma voz de criança cantando uma cantiga antiga, dessas de ninar. O problema, parceiro, é que o rádio estava desligado. Ele girou o botão várias vezes, mas estava desligado. E a voz seguia doce, afinada, mas macabra. De repente, do nada, o motor falhou, o farol piscou e no meio da estrada surgiu uma figura, uma criança. Zé Cotoco freou na hora. A criança estava parada no meio da pista, olhando fixo para ele. Pele pálida, olhos completamente pretos, sem pupila. Ela levantou a mão e apontou direto para a cabine. No mesmo instante, todas as luzes do caminhão apagaram. O velho caminhoneiro tentou ligar o motor, tentou puxar o freio, fazer qualquer coisa, mas nada respondia. Foi então que ouviu passos, vários passos, como se muitas pessoas estivessem caminhando ao redor do caminhão, mas não via ninguém. De repente, o vidro da porta do motorista ficou embaçado. E, parceiro, sabe o que apareceu? Uma mão pequena, de criança, desenhando no vidro uma palavra, fica. Isso mesmo, a palavra fica. E assim que terminou de escrever, o vidro rachou sozinho. Zé Cotoco gritou, deu um soco no painel, bateu na porta e de repente tudo voltou ao normal. Motor, luzes, rádio. Como se nada tivesse acontecido. Não pensou duas vezes, engatou a marcha e saiu dali cantando pneu. Chegou na cidade com os olhos arregalados, branco igual papel. Contou para todo mundo no posto que nunca mais passava por aquela estrada, nem que fosse o último caminho da vida. E para fechar com chave de ouro, quando foi olhar o para-brisa do caminhão no outro dia, sabe o que tinha? A mesma palavra fica, escrita por dentro, marcada no vidro, como se tivesse sido gravada à unha. Depois do que aconteceu com o Zé Cotoco, a história da estrada da Mata Fria ficou ainda mais pesada. E, parceiro, quem resolveu desafiar a própria sorte dessa vez foi a dona Neide, uma caminhoneira arretada, que rodava mais que muito homem por aí. Dona Neide era conhecida por não ter medo de nada. Mulher forte e bruta, acostumada a enfrentar serra, enchente e até assalto. Só que, naquela noite, ela percebeu que o medo às vezes escolhe hora para bater. Ela estava levando uma carga de ração para uma fazenda no interior e, para ganhar tempo, resolveu cortar caminho pela famigerada estrada da Mata Fria. Assim que entrou no trecho, o GPS ficou maluco. A seta rodava, como se ela estivesse girando em círculo. De repente, o sinal sumiu. E no meio da estrada, ela viu um homem parado, com chapéu de palha, segurando uma lamparina. Neide diminuiu, botou a cara para fora da janela e perguntou: "Se estava tudo bem?" O homem não respondeu. Só apontou para frente, indicando que ela deveria seguir. Seguindo na direção que ele apontou, começou a notar que a estrada parecia se repetir. As mesmas árvores, as mesmas cercas, os mesmos buracos. Era como se ela estivesse presa num looping sem fim. O rádio ligou sozinho. E dessa vez, não era voz de criança, nem sussurro. Era uma música antiga, daquelas bem tristes, de sanfona, que parecia tocar direto no coração. A cada curva, ela sentia que alguém estava no banco do passageiro, embora não visse ninguém. O retrovisor mostrava sombras, mas quando olhava para trás, não via nada. E então, ela sentiu um cheiro forte, de vela queimada, de coisa antiga, misturado com aquele perfume doce de defunto. Foi nesse momento que percebeu. Não estava sozinha ali. De repente, na beira da estrada, surgiram cruzes, dezenas, cruz após cruz, como se fosse um cemitério improvisado. E no meio delas, viu pessoas, ou melhor, sombras de pessoas, todas olhando para ela
com olhos fundos e expressão vazia. O motor começou a falhar. As luzes do painel piscavam. E do nada, um grito ecoou dentro da cabine. Um grito tão alto, tão desesperador, que fez a dona Neide perder o controle por alguns segundos. Ela respirou fundo, fez o sinal da cruz e gritou: "Se tem coisa ruim aqui, que me respeite. Eu sou filha de Deus e não tenho medo." Nisso tudo ficou em silêncio. As cruzes sumiram, as sombras desapareceram e o motor voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Ela pisou fundo, não olhou para trás e prometeu nunca mais mesmo, colocar os pneus do caminhão naquela estrada amaldiçoada. Depois de tudo que já te contei, você deve imaginar que só maluco ainda se arriscava naquela estrada. Mas, parceiro, apareceu um. O nome dele era Gilmar, gente boa, caminhoneiro das antigas, mas que não acreditava nessas histórias. Ele dizia que estrada é estrada, que medo não enche tanque e que fantasma não segura carga. E assim, numa madrugada fria, lá foi ele. O céu estava limpo, mas, estranhamente, no trecho da Mata Fria, uma névoa começou a se formar do nada. Quando percebeu, já estava no meio da neblina e tudo ficou silencioso. O som do motor parecia abafado, como se estivesse debaixo d'água. De repente, no acostamento, ele viu uma velha senhora sentada numa cadeira de balanço, no meio do nada. Gilmar reduziu sem acreditar no que via. A mulher estava imóvel, olhando fixamente para ele, com um sorriso estranho, quase congelado. Quando o caminhão emparelhou com ela simplesmente levantou a mão e acenou, lentamente. No mesmo instante, o motor do caminhão apagou. Tudo desligou. O caminhão morreu ali. Gilmar, sem entender nada, desceu para ver o que estava acontecendo. Foi quando ouviu passos atrás dele. Ao se virar, não viu ninguém. Mas o cheiro, parceiro, o cheiro era insuportável. Cheiro de coisa podre, de morte. E quando olhou de novo para a cadeira, a velha não estava mais lá. Sumiu. No lugar onde ela estava, só ficou uma marca, como se a cadeira tivesse afundado na terra. De repente, o rádio do caminhão ligou sozinho. Mas não tocava música. Tocava uma voz fina, quase sussurrada, dizendo: "Aqui não é lugar para vivo." E isso se repetia, de novo e de novo. Gilmar tentou ligar o caminhão, mas nada. Foi quando, pelo retrovisor, viu vultos. Vários. Pareciam pessoas andando em volta da cabine, todos cobertos com panos brancos, mas sem rosto. Eles rodeavam o caminhão cada vez mais perto. Num ato de desespero, Gilmar gritou, fez o sinal da cruz e bateu no volante. Nisso, como se tivesse levado um tranco, o motor voltou a funcionar. As luzes acenderam e os vultos desapareceram na mesma hora. Ele arrancou dali e acelerou tanto que passou direto pelo posto, só foi parar na cidade seguinte. Desceu do caminhão tremendo, jurando nunca mais cruzar aquela estrada, nem de dia, nem de noite. E sabe o mais esquisito? Quando foi conferir as câmeras da cabine, gravaram tudo, menos aquele trecho da estrada. Só aparecia estática, como se aquele pedaço simplesmente não existisse. Parceiro, depois de tanto relato cabuloso, você acha que a estrada da Mata Fria ia dar trégua? Nada disso. Quem teve coragem de encarar aquela rota depois foi o Juvenal, outro caminhoneiro velho de guerra. Juvenal nunca acreditou em assombração. Sempre dizia que quem tem medo de fantasma é quem deve dinheiro pro além. Mas naquela noite, ele aprendeu que tem coisa que não se explica. Era umas 2 da manhã, céu limpo, sem uma nuvem. Ele estava levando uma carga de cimento para uma obra lá no interior e, para não atrasar, pegou a rota da Mata Fria. Tudo tranquilo até chegar na curva da Pedra Torta. Foi ali que ele viu, bem no meio da estrada, um caixão. Isso mesmo, um caixão de defunto, bem no meio da pista. Freou no susto, quase virou o caminhão. Desceu para olhar achando que era alguma pegadinha. Quando se aproximou, percebeu que o caixão estava meio aberto. E, parceiro, juro para você, tinha uma mão saindo dele. Uma mão pálida, ossuda, que parecia querer empurrar a tampa. Juvenal ficou paralisado. A mão começou a se mexer,
Os dedos se abriram devagar, como se quem estava dentro quisesse sair. Nisso, ele ouviu um sussurro. Me ajuda. Me tira daqui. Ele correu para o caminhão, tentou ligar, mas o motor só fazia girar e nada. O rádio ligou sozinho. E adivinha? Uma voz grossa, grave, dizia: você não devia estar aqui. Caixão começou a se abrir mais, rangendo. E do nada a tampa voou longe. De dentro saiu uma figura. Parecia um homem, mas o rosto era só caveira, com olhos fundos brilhando num vermelho fraco. A criatura ficou de pé, olhou diretamente para o Juvenal e falou: aqui os vivos não passam. Nesse instante as luzes do caminhão acenderam sozinhas. O motor pegou no tranco e ele não pensou duas vezes. Engatou a marcha e acelerou como nunca na vida. O mais bizarro? Enquanto acelerava, olhou pelo retrovisor e viu que a estrada atrás dele simplesmente sumiu. No lugar, só tinha escuridão, como se o caminho tivesse sido apagado. Chegou no destino tremendo, branco igual papel. Jurou que nunca mais ia duvidar de história de fantasma. E até hoje, quando alguém fala da estrada da Mata Fria, ele se benze 3 vezes antes de mudar de assunto. Depois de tantos relatos, parceiro, quem se atreveu a encarar a estrada da Mata Fria foi o velho Arnaldo, caminhoneiro dos bons, desses que conhece cada buraco do Brasil. Só que nem toda experiência prepara alguém para o que ele viveu. Arnaldo estava levando uma carga de equipamentos agrícolas para o interior. Já passava das 3 da manhã, quando decidiu cortar caminho pela estrada maldita. O céu estava limpo, mas o vento parecia sussurrar, palavras que ele não entendia. Logo na primeira curva, ele viu uma mulher na beira da estrada. Cabelos longos, vestindo branco, cabeça baixa. Arnaldo diminuiu, abriu o vidro e perguntou se ela precisava de ajuda. A mulher levantou o rosto, mas não tinha rosto. Era só uma mancha escura, como um buraco no lugar dos olhos e da boca. O velho meteu marcha, acelerou tudo que pôde. Só que, alguns metros à frente, lá estava ela de novo, parada do mesmo jeito. E isso aconteceu mais 3 vezes. Sempre que ele passava, ela surgia mais à frente. De repente, tudo ficou escuro. As luzes do caminhão apagaram, o painel morreu. Só se ouvia o ronco do motor e aquele vento gelado, que parecia entrar até nos ossos. Foi aí que ele viu, no meio da estrada, dezenas de pessoas, todas paradas, olhando para ele. Mas não eram pessoas normais. Eram figuras pálidas, olhos fundos, alguns sem rosto, outros sem braços, sem pernas. Pareciam almas perdidas, presas ali, esperando algo. O rádio ligou sozinho e uma voz feminina, arrastada, sussurrou: você não devia estar aqui. Volta, enquanto pode. Arnaldo tentou dar ré, mas não tinha mais estrada atrás dele. Só um nevoeiro espesso, branco, que parecia engolir tudo. Ele fez o sinal da cruz, segurou firme no volante e acelerou para frente, passando por dentro das figuras que se desfaziam em fumaça. Quando achou que estava livre, viu à frente uma porteira velha trancada com uma corrente enferrujada. Desceu tremendo, foi abrir. E no chão, bem ao lado da corrente, tinha uma placa quebrada onde mal dava para ler: cuidado, Estrada dos Mortos. Assim que abriu a porteira, a neblina sumiu. O caminhão voltou ao normal, as luzes acenderam e o rádio desligou. Quando olhou pelo retrovisor, não tinha mais estrada. Só mato, como se aquela estrada nunca tivesse existido. Arnaldo chegou no destino branco sem falar nada. Dizem que até hoje, quando alguém pergunta se ele conhece a estrada da Mata Fria, ele só responde: conheço, e quem tem juízo não passa por lá.